A paz do Senhor, irmãos. Amém? Peço que os irmãos abram a palavra em Atos 10, versos 1 e 2. Enquanto os irmãos abrem, qual a pergunta que nós responderemos nesta noite? Que o Espírito Santo nos responderá. O que devo fazer para ser batizado pelo Espírito Santo e receber dons? Se você é um membro que deseja isso, a partir de hoje você vai saber qual o procedimento e o que você deve fazer. Amém, irmãos? Todos acharam? Como eu quero falar a história inteira, eu só vou ler os dois primeiros versículos, depois a gente prossegue, tá bom? Versículos 1 e 2 do capítulo 10 de Atos. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exércitos chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor. Que não seja mais uma, assim, o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja nesse momento, Pai. Abra o coração de todos, Senhor, a mente e entendimento. Tirai todo tipo de distração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, existe muita religiosidade em nosso meio. Existe muita religiosidade até no mundo, para outras religiões. Existem muitos mitos, existem muitos costumes. Costumes tanto do velho homem, quanto costumes até do novo homem. Então, essa palavra, ela vai desmistificar isso. Vai mostrar que Deus, ele não se importa com religiosidade, com coisas burocráticas. O que ele quer é um coração limpo. Amém? Antes de iniciarmos, vamos só dar uma palha. O que é uma pessoa gentil? Não é gentil de gentileza. Um gentil tipo no Antigo Testamento, na época de Jesus. Gentil é aquele que não professa a fé do israelita. Aquele que até acredita em Deus, mas acredita em deuses também. Muito comum hoje. Naquela época chamava-se israelita. Hoje, quem de nós já não vimos aquele tipo de pessoa que, eu acredito em Deus, Deus abençoe, vai junto, tal, mas está ali, acende uma vela, está aqui, lê o horóscopo, confia nisso para colocar o seu dia. Ou seja, um gentil nos dias de hoje seria um não crente. Aquele que acredita em Deus, mas não é crente. Não crê no Deus Todo-Poderoso. Existem 4 tipos de pessoas. Existe o crente bom. Vou dar um exemplo. Sabe um crente que é bom? Davi. Davi foi um crente bom, porque ele errou bastante, mas o seu coração era segundo o coração de Deus. Existe um outro tipo de pessoa, o crente mau. Quer um exemplo? Judas. Ele andava literalmente do lado de Jesus, mas deixou a soberba e os seus desejos pessoais sobressaírem a vontade de Deus em sua vida. Não é verdade, meus irmãos? Existe uma terceira pessoa, o gentil mau. Querem um exemplo? Herodes o Grande. Por que ele era gentil mau? Porque além de adorar muitas coisas, ele ficou sabendo que viria o Messias, um tal de rei que reinaria sobre ele, e ele achava que literalmente era o rei que tomaria o lugar dele. Então o que ele fez? Pediu para que todas as crianças, no caso meninos, fossem mortos. Era um gentil mau. E existe o gentil bom. É esse que nós falaremos hoje. Ele chama-se Cornélio. E é com ele que nós vamos aprender como fazer para ser batizado com o Espírito Santo e receber dons. Olha que incrível. Com ele que nós vamos aprender isso, não com um gentil bom, ou não com um crente bom. Amém? Vocês viram que Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Ele dava esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Aí você fala, como que ele orava sempre a Deus que era gentil? Do jeito dele, sem o conhecimento da palavra, ele orava a Deus. Mas ele era gentil, dava esmolas. Entende-se dar esmolas como ser bom com o próximo. Ele era bom com as pessoas. Se tinha alguém com fome, ele dava de comer. Se tinha alguém desabrigado, ele dava um jeito de abrigar. Ele ajudava. Este era Cornélio. Amém? Olha o que Deus fez com Cornélio. Deus lá do céu abraçou um anjo e disse assim, anjinho, chega aí. Preciso falar com você. Você está vendo aquele cara ali embaixo? É o Cornélio. Cabra bom. Esse é bom. Eu quero que você vá até ele e dá um recadinho meu. O que o anjo fez? Desceu e falou com Cornélio. Vejam o que está escrito no versículo 4. Um anjo de Deus, se aproximando dele, lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuindo temor, perguntou, o que é, Senhor? Olha só, um anjo apareceu para ele. O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, o que Deus cochichou no ouvido dele. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Lá em Gênesis, quando fala sobre a oferta de Caim e Abel, diz que uma subiu e a outra não. Lembra? Que até causou a ira de Caim, não foi? Quando a coisa é feita de forma correta, com amor e temor a Deus, é como se subisse
uma fumaça, subisse um cheiro e entrasse na narina de Deus. Falou, nossa, essa oferta chegou até mim. Algo parecido foi com Cornélio. Esse cara é tão bom porque as orações dele chegam para mim e olha só, criam um memorial diante de Deus, ou seja, eu vou armazenar aqui do lado, porque esse cara conseguiu me tocar. Um gentil, lembre-se disso. Então Cornélio ficou extasiado, não sabendo o que queria, não sabia se era alegria, temor, tristeza não, medo. Aí o que ele fez? Como ele era um centurião, ele tinha servos. Aí ele pediu para 3 deles irem até Jope, porque o anjo falou para enviar pessoas até Pedro, porque Pedro teria algo para falar com ele. Então ele falou o seguinte, vem cá, vocês 3 aqui e tal, vocês vão andar um dia aqui, vocês vão chegar, vocês vão procurar um tal de Simão Pedro, que ele mora à beira-mar e tal, então vocês falem com ele, por favor, aí, fala para ele vir até aqui, por gentileza. Aí eles foram. E o que aconteceu? Pedro, crente bom, no entanto, religioso. Somos crentes bons? Sim, porém temos que deixar de ser religiosos. Então o que aconteceu? Pedro subiu ao terraço para orar, começou a orar, tal, a Deus, vou orar a Deus, tal, não sei o quê. Aí ele começou a sentir fome. Aí ele estava lá no terraço orando a Deus assim, olha só, Pedro olhou para o céu, teve um êxtase, teve uma visão, e lá do céu descia um lençol, segurado pelas 4 pontas. Ele olhando assim, aquilo, Senhor, você está querendo falar comigo? Desceu um lençol. Quando ele viu que tinha dentro do lençol, tinha tudo que era quadrúpede, aves, répteis. E olha só o que a palavra do Senhor disse, a partir do versículo 12. Contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele. Pedro, levante-se, mate, coma. Pediu para ele comer o que estava em cima do lençol, que eram todos esses animais. Que Pedro falou? Religiosidade. De modo nenhum. Não vou comer. De forma alguma. De modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Porque naquela época eles tinham a religiosidade. Isso aqui é impuro, isso aqui é imundo, se não for circuncidado, não é de Deus, esses negócios assim que até hoje perdura, nos dias de hoje, talvez com mitos diferentes. Porém, mitos, ok? Aí, olha o que diz o versículo 15. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Quem é você para, ao mandar de Deus, falar que jamais farei isso, porque não é certo, porque as pessoas desse mundo dizem que não é certo isso aqui, por que eu vou fazer? O meu pastor, ele tem um ritual aqui que eu não posso fazer isso, mas quem estava mandando fazer era Deus. Quem está além de Deus? Tem alguém além de Deus? Tem, Alan? Não tem ninguém além de Deus. Então, pela segunda vez, a voz falou isso aí com ele. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para os céus. Ou seja, o banquete subiu. Perdeu o rango, vamos dizer assim, né? Perdeu o rango. O que aconteceu? Cornélio, como eu disse, ele tinha enviado homens. Eu tive uma visão meio estranha, veio um anjo aqui do Senhor falar comigo, que para falar, para Pedro trazer trazer Pedro aqui, então por favor, vocês vão até lá, vocês vão andar um dia, vão encontrar algum tal de Simão, que é chamado de Pedro, que está na casa de outro Simão, então você pede por gentileza para ele vir até aqui. Já tinha sido instruído. Do outro lado, lado de Pedro, Deus fez a mesma coisa. Pessoal, vai vir gente te procurar, vai ter com você, e não deixe de recebê-los, porque fui eu que mandei. Pedro estava na casa dele e chegam essas pessoas. Eu já sei que vocês viram aqui porque Deus me falou. Pois não, que eu posso te ajudar? Aí, um deles disse o seguinte. Olha, é o seguinte, nós estávamos lá, aí o Senhor falou com o centurião através de um anjo, foi assim, ele subiu como memorial tudo aquilo que ele fazia com Deus, que era esmola e orações e tal. Então, o Senhor pediu para nós virmos até aqui, para trazer você até lá tal. Repetiu toda a história. Pedro falou, tudo bem, eu vou. Porque o Senhor falou com ele. Vejam o que está escrito no verso 25. Quando Pedro chegou lá, eles já tinham ido tal. Na verdade, Pedro abraçou aquelas pessoas tal. Então, já está tarde aqui, então vamos dormir aqui hoje, a gente vai lá amanhã cedo. Aí no outro dia foram até lá, voltaram até a casa lá de Cornélio. E o que aconteceu? Vejam só, agora é um costume de idólatra do lado de Cornélio, no versículo 25. Pedro chegou, né? Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Qual o costume aí? Ele se dobrou diante de um homem. Muitas coisas que são feitas parecidas com isso hoje em dia, na verdade. Muitas pessoas, sejam imagens, sejam pessoas idolatradas. Nós já vimos aquelas coisas, vem de repente um cantor famoso, a pessoa passa fome e sede de 2 dias para ficar na primeira posição lá sendo esmagada, na verdade? Quem já ouviu falar isso aí? Idólatras. Cornélio, apesar do que ele fez ter chegado a Deus, ele tinha os costumes antigos, costumes que eram de gentios. Para ele aquilo era normal. Então Pedro falou, levante-se porque eu também sou apenas um homem.
Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha que legal. Pedro chegou no local, ele convidou somente os parentes mais íntimos, os parentes deles, pessoas legais e tal, porque ele queria que todos ouvissem aquilo que aconteceria. Pedro, ao entrar ali, viu um monte de judeu não, de gentil assim, ué, que estranho, um monte de gentil aqui para me receber. A quem se dirigiu dizendo, vocês sabem que um judeu, Pedro disse isso, vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ao de entrar na casa dele. Lá vai a religiosidade. Ó, um judeu não pode entrar na casa de um gentil. Por quê? Porque na casa de gentil tem um monte de imagens, adorações, dedicadas a Baal, então era proibido. Só que aí, de certa forma, o Espírito Santo converteu o coração. Olha o que ele disse logo depois. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então ele começou a ter a revelação daquela visão que ele teve. Não posso considerar ninguém impuro ou imundo. Eu achava que só nós éramos salvos. Mas Deus mandou eu vir até aqui, então a partir de agora eu não acredito mais nisso. O Senhor se agrada com todos, não é apenas com crente, sim com gentios. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram me chamar? Estou aqui, tudo bem. O Senhor pediu para vocês levarem homem lá para me trazer, o Senhor confirmou, tal, estou aqui. Mas por qual motivo eu estou aqui? Aí então Cornélio falou assim, é o seguinte, Pedro, você nem sabe. Eu estava aqui, de repente, apareceu um anjo, aí o anjo falou assim para mim, o Senhor se agradou das suas orações, se agradou das suas esmolas, e eu fiquei totalmente extasiado. Então, e pediu para chamar você, então... Se o anjo pediu para chamar você, eu quero saber o que você tem para dizer para mim. Não sei o que o Senhor quer que você fale, mas estamos todos aqui, reuni todas as pessoas que eu amo para falar, para ouvir o que você tem a nos dizer. Em outras palavras, lembre-se que essa época, vamos dizer, era a época da igreja primitiva. Ou seja, depois que Jesus ascendeu, subiu, ficaram os discípulos. Então até antes de Cristo, até quando ainda Cristo estava na terra, o que aconteceu? Falava-se de Deus e da justiça. Depois, o Senhor Jesus deixou novos mandamentos e ensinamentos, que era o amor e o perdão, relacionados a isso. Então, Pedro falou, agora eu vou falar então sobre Jesus Cristo, sobre a nova aliança, sobre as coisas novas, porque das antigas, a maioria sabe, agora então eu vim aqui para falar de Jesus. Agora estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então, falou assim, gentios, mentira, não falou isso aí, né? Todos que eu convidei para minha casa, todos se assentem aí, porque, entre aspas, vou dar o microfone para o Pedro e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Então o que acontece? Pedro, ele prega na casa de Cornélio, ele prega aos gentios. Então Pedro começou a falar. Basicamente, vou resumir o que Pedro falou. Deus não trata pessoas com parcialidade, primeira coisa. Ou seja, ele não é mais amigo de uma pessoa que ele gosta do que uma pessoa que ele não gosta. Aquele que teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Com esta palavra, eu estou anunciando a vocês o evangelho da paz. Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Prosseguiu. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, fazendo o bem e curando. Então Jesus veio aqui com o Espírito Santo, trouxe o Espírito Santo e passou a fazer o bem. Apesar das pessoas terem matado ele injustamente, terem cuspido nele, não acreditado nele, quem pedia oração ele dava, quem pedia para ser curado, ele orava e era curado, mortos ressuscitaram. Então, nós somos testemunhas oculares disso. Então, essa é a boa nova que eu venho passar para vocês. E nós testemunhamos tudo o que ele fez. Depois de tudo que ele fez, sabe o que fizeram com ele? Meus amigos que aqui estão, digo para vocês, e creio que ele falou a mesma coisa lá. Penduraram ele no madeiro, mesmo assim. Ou seja, toda vez que nós erramos e pecamos, a lembrança do que foi feito na cruz nos sobrevém, porque nós precisamos da graça, porque nós precisamos da misericórdia de Deus, senão nós seríamos consumidos. Deus o ressuscitou no terceiro dia, ele ainda pregando, ele falou, Deus ressuscitou no terceiro dia, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Então, Jesus voltou. Qual que é o meu papel agora? Qual que é o nosso papel agora? Pregar sobre ele e testemunhar tudo aquilo de bom que Deus fez na sua vida. Você quer de repente viver de testemunho de outro? Você pode. Eu vi uma pregação que o cara falou isso, foi muito impactante, eu me arrepiei, eu chorei. Agora eu te pergunto, você quer dar testemunho dos milagres da sua vida? Então busque a presença do Senhor. A gente vai ver aqui no final qual é a resposta para isso. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão dos pecados. Ou seja, creu em Jesus, está perdoado dos seus pecados.
Não crer de boca. Ah, para perdoar o pecado, então eu vou falar que eu creio só para perdoar meus pecados. Não, você tem que crer de coração. Porque Jesus, Deus, Espírito Santo, Ele olha o nosso coração. Ele não olha as nossas palavras. Ele não ouve apenas as nossas palavras. Eu posso falar uma coisa, mas eu posso estar sentindo uma outra coisa no meu coração. E o que você está sentindo no coração é o que Deus ouve quando você abre sua boca, ainda que diga outras palavras. Todos entenderam, meus irmãos? Então não adianta nós, quem sou eu para falar vocês, né? Não adianta nós virmos aqui engomadinhos, bonitinhos, rapaz do Senhor, glória a Deus, tá, um abraço, sendo que na minha casa eu discuto veementemente com a minha esposa, eu bato no meu filho gratuitamente, eu faço coisas que não deve, eu procrastino, eu falo que vou orar a Deus e não oro. O que adianta você chegar aqui e falar, Senhor, estou aqui, perdoa meus pecados? De nada adianta. Então se nós somos pessoas com uma dupla identidade, o Espírito Santo de Deus não te batiza. O Espírito Santo de Deus não te dá dons. O Espírito Santo de Deus não te dá poder. Porque quando as duas pessoas, na verdade, forem a mesma, o que você for lá fora ser o que você está sendo aqui, aí sim, o Espírito Santo de Deus fala, opa, igual fez o Cornélio. As suas orações agora estão subindo, porque eu estou crendo que você está falando o que o seu coração diz. Olha que interessante, a partir do verso 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, ele estava pregando. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vamos recapitular? Pedro estava onde mesmo? Na casa de gentios. Pedro até levou umas 3 pessoas com ele, que eram irmãos lá. E Cornélio, quando recebeu, aconteceu o que mesmo? Chamou um monte de gente. O Espírito Santo caiu sobre todos, não sobre alguns. Todos. E o que aconteceu aí? O Espírito Santo de Deus batizou a todos com o Espírito Santo. Olha só. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo de Deus caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E eu digo a mesma coisa hoje. O Espírito Santo de Deus pode cair sobre você que está hoje ouvindo essa palavra, que hoje se redime dos seus pecados, que hoje quer tomar uma nova postura. Só que enquanto nós não mudarmos, nada disso vai acontecer. Se nós não mudarmos, tudo permanecerá a mesma coisa. Eu sentirei muito frio e talvez... Por que eu vou para a igreja hoje? Estou muito calor? Por que eu vou para a igreja hoje? Estou com fome? Por que eu vou para a igreja hoje? Estou cansado? Por que eu vou para a igreja hoje? E um detalhe, não é você vir para a igreja que faz o Espírito Santo cair sobre você, é a sinceridade do seu coração. Não é só você vir à igreja. Só que aqui, vocês estão sobre os líderes espirituais, sobre vocês, os pastores. Estamos todos aqui. Então vocês estão aqui para receber a bênção. O Senhor quer que nós tenhamos direção na palavra dele. E os fiéis que eram de circuncisão, que tinham vindo com Pedro, olha só. Os fiéis que vieram com Pedro, que eram de circuncisão, ou seja, tinha o carimbo, você é crente, esses caras aí. Admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre aqueles que nem praticavam, sobre todos. Pois eles, os carimbados, o ouviram falar em línguas. E, engrandecendo Deus, então Pedro disse. Pedro ficou, olha Senhor, hoje aprendi uma lição. Eu era muito devoto de coisas que me diziam que eram corretas. Mas hoje você me mostrou que não é nada daquilo. Você ouve aquele que tem o coração reto. Você não ouve aquele que segue protocolos? Senhor, você não sabe como aprendi hoje. E o que Pedro disse? Olha só, verso 47. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ou seja, Jesus, um dos ensinamentos, pregai e batizai, não é isso? Se eles foram batizados com o Espírito Santo, por gentileza, onde tem aqui uma piscina, entre aspas, porque vão batizar esses caras. Porque eu não tenho nem dúvida sobre a fé, a crença deles, porque quem está aqui é o Espírito Santo. Então eu quero batizá-los nas águas para eles virarem crentes. Então o gentil bom, que era Cornélio e as pessoas que ali estavam, passaram a ser crentes bons. Olha que interessante. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Olha que legal, pessoal. Pessoas que não eram crentes, mas Deus gostava dessas pessoas, usou uma pessoa que era crente para ir até lá pregar, surpreendeu essa pessoa crente, deu ensinamentos a ela, batizou a todos com o Espírito Santo e Pedro consumou os batizando nas águas. Olha só, o agir de Deus é surpreendente. O agir de Deus nós não conseguimos prever, nós não conseguimos deduzir. Pode ser que eu esteja num culto com 50 mil pessoas e o Espírito Santo ali desça, batize a todos e a unção venha. Pode ser que eu esteja em uma célula, numa reunião com 5 pessoas,
O Espírito Santo faz o mesmo, sabe por quê? Porque não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de momentos, ele não quer saber se a igreja é adornada com ouro, ele não quer saber se temos os melhores músicos, ele não quer saber se temos os melhores pregadores, mas o que Deus quer? Ele quer um coração reto e sincero. Tem esse coração reto e sincero que o Espírito Santo de Deus habitará em sua vida. Apenas para concluir, Cornélio ele foi um exemplo para muitos cristãos. Quantas pessoas, eu já, um tempo na fé, já vi pessoas, já foi batizado com o Espírito Santo? Eu fui, eu não fui, eu sou, eu não sou, eu não sei o que está acontecendo, por que isso aí não acontece comigo, tal, não sei o quê. Então, o batismo nas águas é um rito, é um processo, porque a pessoa tem que dar o nome e tal, nós não conseguimos ver se o coração da pessoa é totalmente puro, mas ela consegue se batizar, mas com o Espírito Santo precisa do coração reto. Então, Cornélio foi um exemplo para muitos, por quê? Muitos cristãos não conseguiram o que eles conseguiram de cara, não foi? Então, Deus está falando no dia de hoje, eu não preciso de rituais para manifestar o meu poder, não preciso, eu só preciso de um coração reto, de um coração puro. Então, você quer o batismo com dons? Vamos voltar aqui? Eu vou voltar lá para a frase de cima. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. É o segredo. A partir disso, chegou aqui, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo depois nas águas. Não é verdade? Vamos ler com atenção as suas orações. Pergunto, você tem orado? Talvez só orado, agradeço por esse alimento, vou dormir, Senhor, obrigado pelo dia de hoje e tal, me dá um dia legal amanhã, amém. Essas orações rituais, não que são erradas, tá? São certas. Mas eu pergunto, qual momento de oração, de fato, você tem feito em sua casa? E nós no estudo, coincidentemente, estamos falando sobre tipos de oração. Para quem está vendo o estudo, está vendo sobre isso. Oração, interceder. Senhor, veio ao meu coração agora a vida do Fabinho. Senhor, dá unção para ele, abra a mente dele para que ele possa atingir mais pessoas. Senhor, veio à minha mente o testemunho da Pri. Abençoe o negócio do Renato. Senhor, a Gabi, não sei se ela passa por algum problema tal, mas tu é conhecedor de tudo. Abençoe a vida da Gabi, estou intercedendo. Aí você vai lembrando das pessoas e vai orando. O Senhor, ele também quer, ele faz questão de gratidão. O que Deus te fez? Você agradeceu? Né? Naquela passagem que fala sobre os 10 leprosos, onde somente um voltou, Deus mostrou, Jesus, né? Só voltou um para agradecer, e é samaritano ainda, ou seja, não crente. Só o não crente voltou para agradecer, os outros 9 também foram curados e não voltaram. Então o Senhor, ele faz questão de que nós agradeçamos pelaquilo que nós recebemos. Isso é oração de graça. Senhor, obrigado. Obrigado até pelo que eu não entendo. Obrigado por, de repente, eu ter marcado uma entrevista de emprego hoje e justamente quando eu estava quebrando eu não consegui. Pode ser que Deus tenha feito isso aí porque não era emprego para você, meu filho. Então, agradeça por tudo, porque Ele tem um negócio melhor para você. Aconteceu isso aí comigo. Tempos atrás, currículo no lugar aqui, sobrou um papel. Deixa eu mandar aqui e mandei lá. Não veio aqui que era certo e veio lá que era certo e praticamente conquistei tudo na minha vida com esse outro emprego. Então, Deus sabe. Você só tem que confiar e agradecer. Você não tem que questionar e duvidar. É isso que Deus quer de todos nós. Ser crente não é frequentar a igreja e aprender. Não adianta você frequentar aqui, entendi tudo que foi dito pela pastora, pelo pastor, pela pastora. Eu ouvi o que a música quis dizer. Eu entendi, ouvi, entendi. Eu tenho que praticar. Enquanto você não praticar, as coisas espirituais não vão acontecer na sua vida. Ouvir, entender, praticar. Ouvir e entender, todo mundo faz. Eu até ouço e entendo vídeos, legal, palavra chocante. Mas você faz? Executa. Essa é a diferença. O executar é o que faz a diferença. Então, muitos de nós falamos, eu conheço tanto a palavra, eu conheço tanto sobre isso, eu conheço tanto sobre aquilo, eu sei muito mais do que, a gente falando por dentro, do que aquela pessoa que está ali, mas ela foi batizada com o Espírito Santo e eu não, tal. Aquela pessoa, a diferença de você é que ela executa. Passe a executar. Deus se agrada de quem obedece e executa o que Ele pede. Os irmãos entenderam a palavra? Então, você subir no nível espiritual depende de quem? Não dele. Ele quer. Só que Ele precisa que você tenha um coração puro. Dar esmolas não é literalmente também dar esmola para quem te pede. Sim, ser bom com o seu próximo. Ser bom com o seu próximo não é só ser bom com quem você gosta. Ser bom com o seu próximo é ser bom com aquele que, de certa forma, você tem até bronca. Deixa eu orar por essa pessoa que eu tenho bronca, porque o Espírito Santo precisa me converter, porque Jesus foi tão bom, e as pessoas mesmo assim foram contra Ele. Mas lá na cruz, um pouco antes de morrer, Senhor, perdoa o que fazem. Não é verdade? Nós temos que ser como Cristo. É simples, ok? Então, a partir de hoje, eu desejo que os irmãos escutem
aprendam e exerçam aquilo que Deus nos ensinou, amém? Podemos fazer uma oração? Abaixem a mente, por favor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui a Tua palavra manifesta, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aqui estar, Senhor, trazendo a palavra. Ela serviu muito para mim, Senhor. Eu preciso muito voltar a orar com mais veemência, Senhor. Eu preciso muito mais, Senhor, ajudar o meu próximo, aquele que eu conheço e gosto, aquele que eu conheço e não gosto, aquele que eu nem conheço, aquele que me pede. Pois a Tua palavra, Senhor, diz para nós não virarmos as costas a quem nos pede emprestado. Temos que dar àquele que nos pede. Porque se eu não fizer isso, Senhor, eu não estou executando a Sua palavra, Pai. Então eu peço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que Tu agora habite no coração de cada um que está nesse culto, Senhor. Coloque a Sua paz, ó Pai. Mostre a ele, Senhor, que aqui é o lugar de buscar a Tua presença. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço que faça a Tua manifestação neste lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, unja, Senhor amado, com sabedoria a todos nós, Senhor. Dai poder aos nossos pastores, aleluias. Dai sede de entendimento a todos que aqui vêm. Dai, Senhor amado, a graça para cada um de nós, porque somos pecadores. Dai, Senhor amado, direção, pois nós precisamos de Ti. Não somos nada sem Ti. Dependemos de Ti. E sabemos que tudo que vivemos nessa vida, seja coisas que nos machuquem, nos magoam, são passageiras, Pai. Faça com que todos entendam que a vida aqui é passageira. O que importa é a eternidade. Se eu ouvir e executar a Tua palavra, morarei contigo aí no céu. Aí toda a dor não existirá mais. Só haverá comunhão. Só haverá adoração a Ti, Senhor amado, Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam ao Senhor, amém?